queridos, nesta tarde nós temos o grande prazer de receber mais uma vez o Fábio Amado. Ele é um orador espírita e é presidente da Casa Espírita Sentimento. Lá ali é Recreio? Lá é Vargem Grande, lá em Vargem Grande, né? Você foi da juventude aqui? Da grupo jovem aqui da casa? Não, você já entrou lá direto, né? Porque um grupo foi daqui para lá, né? Alguns, né? Algumas pessoas saíram daqui e foram lá para a Casa Sentimento, não o caso do Fábio. O Fábio, apesar desse rostinho super jovem, né? Que eu perguntei até qual é o creme que ele usa. Não vou dizer a idade dele, gente, mas ele é defensor público há 11 anos, hein? Ele não tem mais de 20, hein? Não parece, mas tem, tá? Vai ser um grande prazer mesmo ouvi-lo. Vamos envolvê-lo com os nossos pensamentos, as nossas orações. Porque quanto melhor ele estiver sintonizado, é uma prece muito interesseira nossa, melhor será o trabalho dele a benefício de todos nós, né? Que Jesus o abençoe, o envolva no melhor das nossas vibrações. Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Eu inicialmente queria registrar assim a alegria de ouvir o coral. Eu tenho por vezes aceitado o honroso convite do meu amigo Afrânio para vir aqui nas sextas assim que posso. E há algum tempo eu não ouvia e eu quero estimular esse grupo para que venham sempre, porque alegra a nossa tarde, né? Preparam esse ambiente, traduzem uma harmonia tão impressionante. Eu espero nos retornos sempre encontrá-las. Muito obrigado. Queridas amigas e amigos, é curioso a nossa dirigente de mesa nessa data. Mas você parece novo. Eu não tenho nenhum receio de dizer a idade, até porque eu daqui a 5 anos saio dos INTA e entro nos ENTA. E dos ENTA a gente deve ficar um bom tempo, espera-se que fique. E exatamente nos ENTA, e não por coincidência, nós hoje vamos tratar sobre um tema que tem alguma pertinência ou alguma relação com o que já foi adiantado pela nossa companheira, que é o envelhecimento à luz do Espiritismo. É um tema pouquíssimo debatido, não se trata muito disso, né? Há organizações, há grupos de voluntários, geralmente ditos da terceira idade, né? O pessoal, mas Fábio, eu já estou na 4ª. Ou da melhor idade, como alguns preferem dizer. Mas o que caracteriza, para nós podermos iniciar essa conversa e dar notas espíritas a esse tema, o envelhecimento, ou de uma forma que traz um caráter ainda mais pejorativo, muitas vezes mal visto, que é a velhice. Quando nos remetemos à memória a ideia de velhice, qual é a primeira palavra que surge? Vou colocar aqui. Velhice. Opa. É isso. Obrigado. Velhice. Qual é a primeira palavra? Por favor, participem. Eu quero que estejamos todos acordados, atentos e trocando. Velhice é doença. Essa não tá. Vamos lá. A gente chega lá. Aí a pessoa diz lá atrás, vai que é velho, essa caneta é velha. Doença, experiência. O que mais, meus irmãos? Doença, experiência, só isso? Sabedoria, talvez eu vou colocar aqui. Não é similar, mas é só porque a ideia é próxima. São diversos. E aí, esquecimento. De esquecimento nós espíritas entendemos. Pronto, vamos falar projetando agora, não tem problema.
Esquecimento, experiência, sabedoria, doença, e mais? Morte. Ah, Fábio, mas no espírito não tem morte, é desencarne. Morte corporal. Pronto. Morte corporal. O que mais? Realizações. Realizações em que sentido? Não, professor, Elis, né? A pessoa que é velha, ela tem muitas realizações também. No sentido de experiência ou em outra acepção? De realização mesmo, uma pessoa, uma realização dele, né? Não é só doença, Ah, sim. Vitórias, realizações. Entendi. Tá. Conquistas. Entendi. Realizações. E viveu muito também, muito. Que viveu muito também. Assim, realizou muito. Pro certo ou pro errado, né? Das conquistas. Ótimo. Aqui ninguém falou, mas via de regra também se associa a velhice a solidão. Quando se fala, essa coisa é ótima, ela é velha. É velhinha, né? Panela velha, né? Coisa. Eu gosto das coisas antigas. Eu gosto das coisas como eram antes, né? A pessoa assim, esse negócio, hoje em dia, né? Chuveiro elétrico dá choque, não. Essas coisas, esse celular é tão fácil. Antigamente as pessoas escreviam por carta, né? Os meninos de hoje não conhecem carta, nunca viram uma carta, né? Os meninos de hoje, eles são os que mais escrevem e os que menos leem. Eles leem pouquíssimo, mas escrevem abundantemente, copiosamente. A cada segundo estão postando fotos e escrevendo algumas mensagens, via de regra com português sofrível, com um vernáculo terrível, mas é a geração. E quando nós atingimos essa, que é a melhor idade, ou pode ser a melhor idade, e começa com quantos anos? Depende, verdade. Qual o critério? Tem jovem velho e tem velho jovem. Pelo Estatuto do Idoso, com 60 anos, nós ingressamos. O que é muito novo, né, meus amigos? 60 anos. Tem passista do samba com 60 anos, gente. Numa geração, há 2 gerações anteriores, 60 anos era vovozinha, era vovozinho. Imaginem os seus pais ou avós com 60 anos, a expectativa de vida era muito menor, né? O idoso, e aí considerado a partir de 60 anos, não era ágil, não era vivaz. Já tem 60 anos. Até a roupa, existia uma norma social, a pessoa com 60 anos não usava short, bermuda. Um senhor de 60 anos, vocês sabem disso melhor que eu. Uma mulher de 60 anos usava saia, vestido curto? Nunca. Nunca. Abaixo do joelho já era algo constrangedor socialmente. Mas os tempos mudaram. Muita coisa boa se trouxe e algumas coisas também que não são boas. É preciso separar o joio do trigo, saber aproveitar essa facilidade e essa rapidez nas trocas de conhecimento e de informação, sem perder os valores e as coisas fantásticas do passado, né? Os valores de família, de convivência, de troca, de amizade. Alguém aqui tem Twitter? Twitter, você tem. No Twitter, você não faz amigos como se fazia. Você segue os amigos. Você segue. É um termo natural. Não é que você persiga, mas há uma geração atrás quem seguia era a polícia, né? Hoje nós seguimos amigos. Hoje nós temos, às vezes, quantos amigos você tem no FB? Facebook. Né? Não é Facebook. Eu tenho 200 amigos. As pessoas até se vangloriam muitas vezes dos amigos virtuais, quando às vezes, próximos mesmos, amigos
que trocam o olhar. Porque no olhar a alma do ser humano se revela. Porque corpo a corpo, tete a tete, face a face, ninguém se esconde por trás de um computador ou no recôndito de um quarto. A troca é diversa, a própria vibração que se troca é diferente. Às vezes há 200 amigos, e aí não importa. Mas assim, os amigos verdadeiros não se contam em uma das mãos. Porque nós sabemos o quão difícil é não só fazer amigos verdadeiros, como mantê-los. Porque a amizade é uma forma de amor. E como toda modalidade de amor, ela é uma planta que precisa ser regada constantemente. Não que se perca. Às vezes temos amigos que não vemos há décadas e nos reencontramos, é aquele amor. Mas o não encontrar, o não falar, o não trocar, acabar estabelecendo as barreiras do tempo que se estabelecem. Não se rompem os vínculos de amor. Mas a proximidade, ela de certa forma, não é tão grande. Há um distanciamento por decorrência da falta de contato, da falta de regar aquele amor. Daí a necessidade de cada um de nós pensar com carinho e tentar, com frequência, encontrar seus parentes, encontrar seus amigos. Fábio, mas é tão cansativo. Eu trabalho de segunda a sexta, o volume, e aí no final de semana ainda tem que almoçar, é muito... faz parte da nossa própria formação. Pode até ser um ato de caridade. Mas voltando aqui à velhice ou envelhecimento. Há jovens velhos e velhos jovens. O que significa isso? Maturidade? Quer dizer que o jovem maduro é um jovem velho? Cabeça? Quem tem boa cabeça é velho? Não. Então quem é ranzinza é velho. Tá bom. Estou gostando de estar participando. É para participar mesmo. Posso, né, dirigente, aqui? Experiência. Então um jovem experiente é um jovem velho? Todos temos. É uma atitude madura, é isso que vocês estão dizendo? Não, a atitude é uma maneira geral. O jovem que age com pessoas de idade e idosos que têm atitude de... Qual é a atitude de uma pessoa de idade? Sei de aquele jovem que está sempre aconselhando, digamos, pelo menos o idoso tem sempre um momento de dar conselho. Bom Deus. E o jovem, geralmente não, porque aquele jovem que já é mais chegado, mais sério, mais ponderável. Sem ser ranzinho, sem ser o chato. Ele pode ser um jovem Centrado. velho, digamos. Centrado. No bom sentido. Centrado, responsável. E o idoso, o velho, que... Velho e jovem. Que vai... Aquele homem, olha, vocês devem conhecer aquele homem que chega, passa dos seus 45 anos, e aí ele quer casar com uma menina mais nova para fortalecer ou se reafirmar jovem. Ele se separa. Não, que vai pra festa, que se diverte, chega, canta. Esse é um velho jovem. Atitude jovem. Então o animado é o jovem, o desanimado é o velho. Ele pode ser o O jovem. velho que vai pra festa é o velho jovem. Ele tem uma atitude jovem. E o jovem que não vai pra festa é o jovem velho. Eu estou fazendo uma troca de alguns sofismas, mas faz parte. Espíritos mais jovens e espíritos mais velhos. Mais velhos em reencarnações, né? Então, como Jesus é um espírito perfeito, né? Sim. Então, é um espírito já que milhares e milhares e milhares. Nós somos espíritos jovens. Então, a nossa maturidade perto de Jesus há 2000 anos e esteve aqui e nós ainda continuamos aqui. Então, quer dizer que todos nós, quando formos idosos, seremos velhos jovens.
Não é, eu não estou falando nesse sentido, não. No seu sentido, é de quantas encarnações, né? Por exemplo, eu tinha assim, uma maturidade desde pequena. As reuniões espíritas eram na minha casa, meus pais eram espíritas e faziam dentro de casa. Meus irmãos todos iam dormir. Eu ficava sentada e assistindo a tudo aquilo. Assistindo a manifestação. Que planejamento encarnatório bom, hein? Nascendo numa casa espírita, que maravilha, né? E sentada no cantinho, com meus 5, 6 anos, e assistindo aquilo tudo. Não perdia nada. E meus irmãos todos iam dormir. E eu ficava ali assistindo. E eu tinha esse manifestação. Postura de um jovem velho. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Entendi. Porque todas as minhas ações eram assim, entendeu? Vamos tentar então dividir isso. O que a gente tem receio e por que a gente receia a velhice? E olha só, hoje aqui nós... esse quadro ficou ruim? Não ficou não, meus amigos. Via de regra, nenhum adjetivo é atribuído à velhice. Via de regra, não se associa o envelhecimento a nenhuma qualidade. Então, quando colocamos realizações, experiência, sabedoria, nós estamos associando características positivas àqueles que já atingiram certa idade. Mas a questão é exatamente isso. Existe, nós que somos espíritas, existe a questão da maturidade ou não espiritual e existe a questão do envelhecimento do corpo. Porque, amigos, com absoluta franqueza, sem querer trazer um argumento ad terrorem, eu não quero aterrorizar, não é isso. Mas o corpo é uma roupa que apodrece. Basicamente isso. Basicamente isso. A gente não enxerga. Ou a gente não qualifica dessa forma. Mas o corpo é uma roupa divina, conferida por Deus, para que a gente aproveite dela, mas que apodrece. Que vai ficar rota e vai se romper, que vai esgotar a sua vitalidade e cessando algumas funções bioquímicas, fisiológicas, ele vai perecer. A questão é, eu sou velho ou sou novo? E aí nós devemos pensar, meus amigos, a que nos referimos? Ao espírito ou à matéria? Se o critério é o estatuto do idoso, nós vamos dizer, a partir dos 60 anos eu sou velho. Mas eu não sou o corpo. História é essa, eu sou velho. Não. O meu corpo pode estar envelhecido. Eu sou jovem. O meu espírito tem a vivacidade. E aqui sem entrar no conceito de quantas encarnações, mas sim do ânimo, da alegria, da paz e da harmonia que estabelecemos, independentemente da idade. Há pouquíssimas páginas espíritas escritas sobre o tema, mas nós sabemos que o envelhecimento muda alguns conceitos. O que para uma criança é uma diversão, que molha o chão e joga e fica correndo daqui para lá, para o idoso um tapete é quase um instrumento assassino. Né? Para um idoso nós sabemos, um tapete, um degrau, pode ser um motivo, né, de tormenta, a gente sabe, quebrar um fêmur, né, a gente sabe. Quanto é, as concepções mudam, é verdade. As restrições, o velho diz, Fábio, eu não entendo os jovens, a linguagem, eu não consigo entender o que essas gerações que se apresentam, que não são aqueles membros da minha geração, falam. Eu não entendo essa história de ficar, de pegar, essas dinâmicas eu não consigo, me explicam, não é que eu não entenda racionalmente, não é que eu não consiga compreender através de um pensamento lógico, racional, o que está me sendo dito. O problema é que a aceitação disso é muito confuso. É muito confusa a compreensão de acordo com aquilo que eu vivi, de acordo com aquilo que me ensinaram, de acordo com aquilo que eu ensinei. E o idoso diz, por outro lado, Fábio, eu também já não consigo entender a minha geração, porque um não ouve direito, um não enxerga direito, o telefone não funciona. A gente não consegue mais trocar. E os idosos, meus amigos, infelizmente, temos o apagador? Está aqui? Não é? Aqueles aparelhos auditivos são caros e são falíveis, né? Coloca, incomoda e tira porque incomoda e não ouve. E a pessoa fala, não sabe se está usando, se não está usando. Quem tem parente que usa aquilo sabe. Então,
Estão pensando nisso aqui. Vocês sabem quantos idosos existem no Brasil, aproximadamente, segundo o IBGE? Quem tem ideia? Um chute. População estimada é de 180 milhões, né? Quantos por cento? Não. Mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões. Pouco mais. O IBGE estima em uns 13% aproximadamente. Isso numa faixa mais elevada. E foi constatado que de cada 5 lares do Brasil, um deles é sustentado pelo idoso. Vocês, os que têm o corpo nessa idade, mas não o espírito, podem e sabem, e muitas vezes são os provedores do lar. No âmbito da região norte e nordeste, onde existe uma capacidade contributiva e as profissões são menos bem remuneradas, né? Os aposentados são os grandes provedores dos lares. De cada 5, um lar brasileiro é sustentado principalmente, fundamentalmente, pelo idoso. Mas, apesar disso, meus amigos, e eu vejo isso no fórum corriqueiramente, de forma muito comum, o que acontece, em regra, com os idosos quando não há um parente ou quando não há pessoas da família que se prontificam a cuidar ou que dão carinho e dão amor? 3 caminhos. Um deles, o asilo. Aliás, essa região existe uma profusão de casas, né? Existe uma profusão enorme. Asilo. Segunda hipótese, que é muito comum, e vocês devem conhecer casos. Existe uma hipótese de exploração do idoso. Os parentes, ou aqueles que se prontificam a cuidar, muitas vezes os próprios filhos nessa encarnação, se apropriam das verbas, dos proventos, seja do que for do idoso, e por isso ficam com ele. Mas tratam mal, contratam alguém baratinho para dar qualquer atenção, e acabam, não tem problema não, e acabam incidindo nessa terceira situação aqui, quando falta o carinho, quando falta o amor da família, que são os maus tratos. Maus tratos toda. Amigos, infelizmente, e eu vejo isso no fórum, isso aqui é muito comum, tanto de se apropriar, e às vezes uma apropriação dos bens pela família, ou por alguém que se aproxima muito mais novo e dá carinho. Relato recente, processo que veio até minha mão. A família foi reclamar porque a senhora idosa, ela estava dando grande parte dos seus bens para um professor de um determinado instrumento, para um professor, porque ele era o único que dava carinho para ela. Era o único que dava atenção. Ela, como depositária e ainda lúcida para dispor de seus bens, destinava a ele presentes caros. E a filha única, que não lhe dava atenção nenhuma, foi à justiça acusá-lo de estar ludibriando, enganando a senhora para tomar dinheiro dela. É uma realidade. Na ausência de quem dê amor, aquele que se aproxima oferecendo um pouco de afeto, e não confundam afeto com qualquer tipo de relacionamento amoroso, homem e mulher, no caso que citei. Essa pessoa está carente. Nós vemos o relato de muitas pessoas que sentem a solidão. Ah, Fábio, eu não sinto. Não é para sentir, mas a realidade brasileira, inclusive, é de relegar o idoso e não aproveitar a sua experiência. Porque há muita realização no curso dos anos. Fala-se anos de janela, né? O quanto se vivenciou, o quanto se aprendeu, o quanto se experimentou, e como seria fantástico se nós tivéssemos esse cabedal de conhecimento, de lucidez e de vivência com 20 anos. Seria bom, né? Como teríamos feito, talvez, opções melhores? Talvez tivéssemos seguido por outros caminhos. Talvez tivéssemos adotado rotas
mais adequadas. Só que, minhas irmãs e meus irmãos, cada um fez suas opções e assim somos nessa vida. Agora, o idoso de hoje, corporal, é o jovem de daqui a pouco. As reencarnações se sucedem e essa é uma das bases, um dos pilares da nossa doutrina, da nossa religião. Ele hoje é novinho. Eu, por exemplo, estou com uma filha de 1 mês em casa, Maria Clara. Eu tenho um menino que é o Bernardo, está com 4 anos. Obviamente com ciúme de Maria Clara, por enquanto. Mas vamos aprender. Maria Clara está com 1 mês. Talvez Maria Clara, algum tempo atrás, fosse muito mais idosa que os pais. Hoje ela é jovem. Talvez nos encontremos, ela ainda nessa existência, eu já em outra. Já não como Fábio, mas esse espírito ainda. Mas com outro nome, outra roupa, talvez outro sexo. A questão da velhice, minhas irmãs e meus irmãos, passa por algo que Divaldo escreve, na verdade Joana, pela psicografia de Divaldo, hoje, por uma outra situação em que há um envelhecimento, aí no sentido de vil, e as pessoas não querem envelhecer. E aí, meus amigos, são cirurgias, são cremes, botox. Olha só, Fábio, eu vou me sentir bem se eu fizer essa cirurgia. A doutrina espírita é linda e confere a cada um o livre-arbítrio. Cada um faz o que julga correto. A questão é o valor que eu estou dando a essa roupa que eu sei que vai apodrecer. Ai, Fábio, eu estou gordinha, eu quero fazer uma, qual é o nome? Hidrolipo. Está na moda. Está na moda, porque é um tipo de cirurgia que a pessoa faz no consultório, não precisa, em linha de princípio, não precisa de um hospital, mas se houver alguma complicação, tem que correr para uma emergência, uma internação. Ah, mas é que eu não consigo fechar a boca, então, né? Vai na seringa, chupa lá a gordura, né? É complexo, minhas irmãs e meus irmãos. O corpo é templo divino e nós devemos cuidar dele, sim, mantendo-o são. O problema é o valor que se dá a isso e a não aceitação do tempo que transcorre. Então, Fábio, eu não posso fazer, não é isso, meus amigos. Chico Xavier usava peruca. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é da importância e da relevância. Meu Deus, um cabelo branco. Sinal de experiência. Olha que coisa boa. Nossa, tô ficando careca. Faz parte, é da vivência. Algumas pessoas ficam, né, calvas até com 20 anos. Fábio, eu tô com papada. Aquela pé de galinha. Rugas de realizações. Rugas de realizações. Saibamos conviver e nos amar da forma que formos. É recomendável muito que façamos exercício e que cuidemos de nós. Fábio, eu posso passar um creminho? Lógico que pode. Lógico que pode. Se te faz bem. A questão é, aquele que se preocupa demais, excessivamente e quase que exclusivamente, como vemos algumas pessoas que vivem na mídia, da projeção e da exposição da sua imagem, se preocupam com a velhice e, acima de tudo, com a morte corporal. Se preocupam por quê? Dão demasiada importância para a matéria e descuidam do espírito. Esse é o grande problema. Eu trouxe para vocês aí, aproveitando a modernidade. Antigamente o expositor tinha que trazer escrito, né? Agora ele traz no telefone, não preciso trazer escrito, né? Modernidade tem coisas muito positivas. Emmanuel, pela pena de Chico, diz o seguinte, nessa página cujo título é Idade. Madureza física nunca foi obstáculo para o espírito sequioso de progresso, o espírito que busca o progresso. Em todos os distritos da vida, a criatura é tão jovem quanto os ideais e esperanças que acalenta. Nós somos tão jovens quanto os ideais e a esperança que guardarmos. É tão gasta quanto o ceticismo
ou o desânimo a que se entregue. Muitos companheiros pretendem marcar a idade da pessoa adulta pelos sinais externos que demonstre. No entanto, isso é mera convenção. É novo ou é velho pela aparência, pelo cabelo, pela cor do cabelo, pelas rugas? Claro que se o motorista estima o carro que o coloca no centro dos interesses que lhe digam respeito, há de zelar pela conservação dos seus implementos. Ocorre o mesmo com o espírito, inquilino do corpo, que se lhe transforma em instrumento de manifestação. Se deseja equilíbrio e segurança, esforçar-se-á por assegurar-lhe as mais sólidas condições de trabalho. Se a criança é habitualmente medicada a fim de se desenvolver com eficiência, por que motivo a pessoa adulta deixará de tratar-se como se faz preciso para amadurecer fisicamente com a robustez possível, de modo a sustentar-se útil até as derradeiras possibilidades do veículo de que dispõe? Não crês em velhice unicamente porque o tempo te haja dotado com valiosas experiências. Convence-te de que és um espírito imortal usando um corpo perecível, que perece, que se deteriora. E se vives na disciplina do trabalho, com a ginástica do pensamento reto, conservarás sempre a juventude espiritual, a que se erige por fonte de constante renovação, melhorando o presente e construindo o futuro. Então devemos dizer, meus amigos, você é velho? Eu não. Mas quantos anos você tem? 74? Meu corpo é velho. Meu espírito foi e será sempre jovem. Ainda que as rugas apareçam, ainda que a visão já não seja a mesma, ainda que aquele véu tão comum, chamado catarata, venha aos meus olhos e transforme em névoa tudo aquilo que é claro. Ainda que a minha audição já seja claudicante, ainda que a minha deambulação, a minha locomoção já se restrinja, ainda que o tapete seja mais assassino que a própria faca, o meu espírito é jovem. E eu saberei aceitar a experiência e o consumo do corpo, que é uma máquina, sem tentar viver como foi na história do mundo, buscando o elixir da juventude, a fonte da vida eterna. Não. A certeza dessa existência corporal é de que ela acabará para todos, inexoravelmente. E que retornaremos, já que somos tão ambiciosos por um corpo bonito e novo, teremos logo, logo ali, como bebês, pele lisinha, né? Rosadinho, esticadinho. Já fomos tantas vezes e tantas outras virão. Mas nessa existência, que a nossa época de experiência, que essa idade seja a idade da maturidade, sim, mas da maturidade com a jovialidade do espírito. E o que nós aconselhamos e o que devemos fazer para sermos idosos do corpo, bons idosos, para não antecipar. Porque às vezes, olha só, Fábio, eu sou novo, essa palestra tem nada a ver comigo. Não. Começa para ser um bom idoso, tem que ser um bom jovem. E aí um bom, em que conceitos, meus amigos? O que vocês aconselhariam? E aqui um caráter interdisciplinar. O que é importante para ter uma boa velhice? Vamos lá. Começa pela alimentação boa, vou colocar aqui. Ai, Fábio, eu adoro um torresminho. Torresminho, aquele frito, ali no barzinho, com aquele óleo que se repete semanalmente. Aquela calabresinha. É só gordura trans. Colesterol vai às alturas. Né? Coração grita. Aquelas placas de gordura. Eu adoro, Fábio. Alimentação saudável, isso é básico. Ai, Fábio, mas eu tenho que ficar comendo aquela coisa horrorosa que eu experimentei, que dizem que é o melhor alimento que existe agora, que se chama quinoa. Aquilo é horroroso. É verdade, eu também achei. Precisa comer quinoa? Não. Ai, Fábio, se você esconder, fica bom. Se você bater com banana, com mel, com aveia, né? Aquela pessoa que não gosta de jiló ou de berinjela, mas se for gratinado com presunto, queijo, a milanesa, fica bom. Ele não sente o gosto. Eu gosto de quinoa, tome. Não é a quinoa, mas várias coisas fazem.
Nós sabemos, e aqui evidentemente nós nem temos tempo para falar em nutrição, mas nós sabemos que a gordura, nós sabemos que as frituras, nós sabemos o que faz bem e o que não faz. Ah, eu não posso comer nunca, não é isso. O problema é sempre a falta de equilíbrio, é o excesso, é o descompasso com aquilo que nos faz bem. O que mais, amigos? Deixa eu colocar exercício aqui primeiro, porque o trabalho tem várias acepções. Exercício. Que tipo de exercício também? Físico e mental. Ai, Fábio, mas eu acho tão brega aqueles negócios de terceira idade. Eu não vou. Pessoal, né? O pessoal fica olhando lá, o pessoal fica na praça. Eu não gosto, eu fico com vergonha. Não importa. Faça o que ele faz bem. Ai, na academia só tem gente sarada, né? Sarada. Os homens bombados com as tatuagens, as meninas com a calça apertada. Olha só, você não tem que se preocupar com os outros. Olha que coisa bonita que o Chico falou. A gente não tem que ser melhor que o outro. A gente tem que ser melhor que a gente mesmo a cada dia. Espiritual e materialmente também, que seja. Porque não temos que cobiçar o outro, ou não temos que ficar disputando vaidade e nem nos sentirmos menores. Porque nós entendemos que o corpo é templo divino, instrumento e ferramenta de amor para que nós edifiquemos a nossa existência. É preciso entender isso. E por isso nos amarmos, porque somos espíritos, e não deixarmos de nos amar porque surgiu uma espinha, porque o cabelo branco apareceu, porque eu não sou como gostaria de ser. É preciso se amar. Não se envaidecer nem se idolatrar corporalmente, mas é preciso se gostar e se cuidar. Exercício físico e mental. Exercício mental é o quê? Ah, Fábio, é coquetel. Eu adoro o coquetel. Eu fico ali. Palavras cruzadas. Coisa nova. Sudoku. Né? Ah, não existia isso há uma geração atrás, não. Ah, eu fico ali, mas eu só fico colando. Senão meu neto descobre que eu erro tudo. Palavra, é isso? Exercício mental é isso? Isso é um mínimo. São boas leituras. Acima de tudo, meus amigos, leituras edificantes. Edificantes. Ah, a doutrina espírita é tão rica. São tantas obras. Aqui vocês têm, seja na biblioteca, seja na livraria, pessoas tão gabaritadas para auxiliar, instruir e indicar. Nós temos, todos, meus amigos, independente da idade, cultivarmos o hábito da leitura edificante, que nos mantém bem, que nos anima, que nos tranquiliza, que nos mantém harmoniosos e em paz. Fábio, eu estou com 80 anos, eu sempre quis aprender teclado. Eu olho a Angelina, fico assim, puxa, que lindo, ela vai, a mão vai para cá, vai para lá. Eu queria tocar isso. Aprende. Ah, Fábio, mas não vai dar tempo. Quem é você para dizer que vai dar tempo? E vai dar tempo para quê? Você quer se tornar Chopin? Hã? Já aprende, porque na outra é mais fácil. Quando voltar, isso não se perde. Ah, mas eu queria tocar Quanta Luz. Eu adoro Quanta Luz. Se eu aprender Quanta Luz, eu já estou feliz. Ela ensina para vocês, mas vocês têm que aprender, né? Ter um mínimo de dados, depois ela passa a partitura, o que for. Mas não há limites para o aprendizado. Vocês imaginem, meus amigos, vou narrar um fato que aconteceu aqui no Curupaiti. Mensalmente a gente sai da Casa Espírita Sentimento, faz uma visita. Eventualmente encontramos com o pessoal do Eurípides, que vai na terceira, é isso? No terceiro domingo, a gente encontra com o pessoal aqui do Eurípides, lá no Curupaiti. Temos lá um amigo querido, que, em função da hanseníase, né, ele tem os dedos decepados, ele não tem uma das pernas, é cego e faz hemodiálise 2 vezes por semana. Chegamos à casa desse companheiro, está ele na varanda com o teclado. Ele tem alguma dificuldade para tocar, porque ele, como não tem aqui parte dos dedos, ele quando toca assim, ele bate 2 notas ou 3. E cego é um pouquinho mais difícil. E nós entramos, era já a última vez, e falamos, companheiro, você toca teclado? E ele se vira para a gente e fala, não, estou aprendendo. Estou aprendendo. Sem os dedos, sem a visão, sem uma função renal minimamente razoável e já bastante idoso. Não há limite para aquele que deseja e acredita. Sigamos, nosso horário vai acabando. O que mais? Só isso?
Pode falar? Cuidado com a saúde, um medicamento, não sei, coisa assim. Vamos colocar a saúde aqui num termo geral, né? Porque de certa forma esses dois estão vinculados a esse, né? Uma assistência médica, por exemplo, é fundamental, né? Assistência médica. O que mais? Convivência. Convivência, explica melhor, vou colocar aqui. Ele não se retrair, né? Porque tem muito idoso, já está velho, não posso ir ali, não posso ir aqui. Não se isolar, não é isso? Amigos, entendam o seguinte: velhice não é sinônimo de imprestável. Não é. Ainda que digam o contrário. Chegar a essa idade é sinal de experiência, de sabedoria, de realização. Lógico que a máquina está gasta. Não dá mais para fazer o que fazíamos há 10 anos, nenhum de nós. O que fazia hoje, o que faz hoje, com exceção do nosso amigo do Twitter aqui, talvez o que eu fazia há 20 anos, talvez não faça. Continuo jogando futebol, mas não tenho aquela disposição ainda. A explosão já não é a mesma, tal. Algumas limitações, independente da idade. Então, não é sinal de ser imprestável, de ser inútil. O idoso é muito útil, mas ele tem que procurar a sua utilidade. Não pode ficar acomodado. Porque o que acontece? A pessoa acorda à tarde, aí faz comida, vê televisão. A vida não pode ser. Fábio, mas eu estou adorando o amor à vida. Que bom, assista. Assista, mas não passe o dia inteiro vendo televisão. A sua vida não pode ser fazer comida e ver televisão. E as funções fisiológicas, evidentemente. Ir ao banheiro, beber água e dormir. Não é isso. Nós não estamos aqui para isso. Tenhamos a responsabilidade e sejamos os diretores da nossa vida, a conferir sentido existencial a ela, a conferir e atribuir dignidade aos nossos passos, a dar vivacidade e jovialidade espiritual a cada página que escrevemos no livro da vida. Então, é exatamente isso. Uma boa convivência. Os hindus falam em satsanga, que é a associação com pessoas que também querem o bem. Se associar positivamente. Eu vou me associar com um grupo do coral. Boa associação. Pessoas que estão querendo ser melhores, fazer os estudos na casa. E aí, meus amigos, acho que está faltando isso. Ó. A gente falou em alimentação, exercício, aqui no mental entra algumas coisas. Saúde e convivência. Assim, a parte física a gente está pensando bastante, mas a parte espiritual. A gente falou em leitura edificante. A parte espiritual é mais importante. Nós estamos pensando aqui no carro e não no motorista. O que é importante para que nós, espíritos imortais, tenhamos uma boa velhice? O desapego talvez seja a regra fundamental. E aí, a regra... Hoje, os budistas falam que nós estamos na era do apego, né? O desapego à matéria. Desapego é sempre a matéria. Somos apegados ao carro, à casa, ao vestido, né? Nós que tocamos ao instrumento, né? Aos filhos, muito. A tudo que a gente supõe que é nosso. E nada é nosso, meus amigos. Quando a companheira me perguntou aqui, qual é a sua função na Casa Espírita Sentimento? E não por humildade ou modéstia, porque eu sei o quanto eu ainda preciso trabalhar, eu conheço razoavelmente os meus defeitos, porque nós devemos nos autoavaliar e reconhecer as nossas dificuldades. Mas eu escrevi para ela que eu sou o zelador da Casa Espírita Sentimento. A minha função é, por hora, zelar pelo bom funcionamento, até que outro zelador seja nomeado. Chico brincava com a história do leão, da pulga do leão, do cisco. Ele tem autoridade para isso. Eu não tenho. Mas a gente tem. Tentar se desapegar. A casa não é minha, o grupo não é meu, o coral não é meu, a mesa não é minha. Nós estamos aqui. E devemos tornar o mais digno e, acima de tudo, absolutamente tudo que nós fizermos, especialmente nessa casa de amor, com o nosso querido, muito amado professor Eurípides, que tudo seja feito para que o Mestre Jesus apareça, para que ele seja recordado e para que nós, como João Batista, nos diminuamos.
Não é necessário lembrar do nome ou da atitude. É preciso recordar o Mestre Jesus, que remete ao Pai. Se nós conseguirmos, no exercício das nossas atribuições aqui, nas atividades, como o voluntariado, atos voluntários, e aqui nessa casa há tanto a se fazer. Se eu já estou idoso corporalmente, ou se ainda não estou, é preciso trabalhar, meus amigos. Falo com carinho para vocês. Você ainda não faz nada, se dedica pelo outro? Que vergonha. Vamos mexer. Cada um seja o juiz de si próprio. Mas, amigos, o tempo passa. Dignifiquemos os instantes da nossa vida, aqui e lá fora. E essa casa oferece uma pleiade tão grande, uma oportunidade tão grande de serviço. Vamos nos alistar nas fileiras do bem, para que a nossa velhice, se já chegou corporal, ou se vai chegar, chegue com o máximo de dignidade e aproveitamento no âmbito espiritual. Dignificando a nossa vida hoje, não importa a nossa idade corporal, nós estamos construindo essa jovialidade espiritual. Nós estamos afastando o isolamento e a solidão. Estamos exercitando físico-mentalmente as nossas potencialidades. E tratando essa degeneração do corpo como algo natural. Não temos que ter apego ao corpo. Temos que aproveitá-lo com dignidade. Vivendo com amor e fazendo tudo para que os nossos atos, as nossas palavras e os nossos pensamentos remetam sempre ao Mestre Jesus. Amigos, obrigado pela atenção. Foi uma alegria conversar com vocês. Que a gente possa guardar essa troca, esse diálogo, levando essas ideias que trocamos e incorporando isso à nossa atitude diária. Não vamos permanecer parados, estacionários ou pouco animados. Sustentemos a jovialidade do espírito, a juventude espiritual, que vai transcender qualquer limite da nossa matéria.